E olha, o governo avalia a criação de um projeto de lei para a regulação das redes sociais que prevê a remoção de conteúdo ilegal sem ordem da justiça. Vamos então conversar com o Igor Damasceno. Essa proposta ganhou força, né, Igor? Seja no Executivo ou no Legislativo, depois de toda essa discussão envolvendo a denúncia feita pelo influenciador Felca, que também resultou em operações da polícia nesta sexta-feira e que expôs a quantidade de conteúdos ou a facilidade de você ter conteúdo ilegal e criminoso relacionado à criança e ao adolescente aqui no país. A questão é que há uma divisão agora da discussão por causa da possibilidade de regulação das redes sociais e também uma penalização. Quem vai trazer os detalhes desse projeto é o nosso amigo Igor, lá de Brasília. Conta aí. Evandro, inclusive nós apuramos que um trecho desse projeto de lei que está sendo formulado pelo governo federal trata especificamente para a proteção de menores de idade. Nós apuramos que esse projeto de lei já está em fase final, depende apenas do crivo da Casa Civil, na figura do ministro Rui Costa, e deve ser enviado ao Congresso Nacional nos próximos dias, sobretudo na semana que vem, pelo menos essa é a previsão do governo federal. E esse projeto de lei, ele foi formulado por meio do Ministério da Justiça e também por meio do Ministério da Fazenda. A parte feita pelo ministro Ricardo Lewandowski, ela trata exatamente da remoção de conteúdo sem a necessidade da ordem judicial e responsabiliza as plataformas digitais pelo conteúdo que é exposto. Em uma parte do trecho, se por acaso a plataforma não remover imediatamente o conteúdo considerado criminoso, ilícito, ela pode ser suspensa, inclusive, por até 2 meses. Em outro trecho da lei, a plataforma precisa guardar informações sobre a pessoa que publicou o conteúdo criminoso. Assim, ela pode ajudar a justiça a localizar quem está por trás dessa publicação ilícita para que ela possa responder criminalmente por isso. Agora, a parte do Ministério da Fazenda trata da regulação financeira, de que forma que as plataformas elas podem ser penalizadas financeiramente, de que forma, por exemplo, que o conteúdo jornalístico pode receber financeiramente com o conteúdo que é publicado na internet e também de que forma que o governo pode arrecadar com essa situação. Então, tudo isso já foi desenhado numa reunião estratégica feita com Ricardo Lewandowski, Rui Costa, com a ministra Gleisi Hoffmann, com o ministro Fernando Haddad. Todos eles se reuniram nesta semana aqui no Palácio do Planalto com o presidente Lula para fechar os pontos que ainda estavam soltos. Os ministros não estavam concordando com alguns trechos, mas a informação que nós temos é que o texto já está praticamente pronto e assim que passar pelo crivo de Rui Costa e do presidente Lula, vai ser enviado ao Congresso Nacional. Então, serve para proteger as pessoas de conteúdos considerados criminosos, como, por exemplo, a automutilação, como, por exemplo, algumas questões sexuais, e protege também crianças e adolescentes de pessoas que exploram a imagem delas nas redes sociais para lucrar com isso, como foi o caso do influencer que foi preso hoje em uma operação aí no estado de São Paulo. Na semana que vem, esse texto deve ser apresentado no Congresso Nacional, viu, Evandro? Obrigado pelas informações, Igor. Um abraço para você. Vou contar para vocês aqui quais são os temas que, segundo este projeto, levam à remoção imediata pelas redes sociais. Caso elas não façam isso, tem então a suspensão que pode chegar até 2 meses. No caso do projeto, ele coloca crime que tenha como vítima criança ou adolescente, atos de terrorismo ou preparatórios de terrorismo, induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio, à automutilação e a outros crimes contra a vida, crimes contra o Estado Democrático de Direito, contra a dignidade sexual, contra a saúde pública e de discriminação, publicidade que sabe ou deveria saber ser enganosa ou abusiva ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou à segurança. Ou seja, não é apenas algo que está no entorno de criança e adolescente. Ele vai além. É como se fosse um aproveitamento da situação para regular questões que também são importantes na visão do Executivo a partir desse projeto. Como é que se avalia, hein, Alan Gani? Com muita preocupação. Por quê? Por quê? Porque se a gente
falar o seguinte, olha, se restringe apenas a questões de pedofilia, suicídio, terrorismo, questões muito concretas, eu sou a favor. Agora, o grande problema, Evandro, é quando a gente começa a ir para palavras muito vagas, expressões vagas. Então, por exemplo, crime contra o Estado Democrático de Direito, defina isso. É uma expressão vaga. Então, uma crítica, por exemplo, pode ser transformada a uma crítica ao Estado Democrático de Direito e à remoção prévia. O meu receio são justamente nas palavras vagas, nas expressões vagas, nos conceitos abstratos. Informações falsas sobre políticas públicas também poderiam entrar nessa questão envolvendo a retirada imediata do conteúdo sem a necessidade de uma ação judicial. Que foi... Por exemplo, tem um pesquisador, esqueci o nome dele, Leonardo, agora não me recordo, ele fez um levantamento bastante interessante, onde há questionamentos na justiça hoje, sem a lei, né, de fake news, de críticas a prefeitos, por exemplo. Então ele fez esse levantamento, você tem críticas a prefeitos, a gestão, o prefeito fala, é uma fake news. Ué, mas é um ponto de vista, é uma opinião que você está dando sobre a gestão dele, mas para o prefeito aquilo é uma fake news. Então o meu receio é, se tiver um precedente legal, isso vai quadriplicar. Ô Zé Maria Trindade, o Alangani fala que há uma abrangência desnecessária nesse projeto que deveria focar apenas em crimes contra crianças e adolescentes. Isso te preocupa? Preocupa muito e é mesmo desnecessário, né? Não deveria, a lei não deveria dizer isso, é censura prévia a uma empresa de comunicação. Na minha opinião, essa regulamentação se resume no seguinte: as empresas de comunicação que se transformaram numa espécie de bezerro de ouro intocável, que são as plataformas, devem se responsabilizar pelos produtos que eles vendem, né? E pronto. Aí ela é que vai decidir o que é. Eu queria aqui fazer uma meia-culpa. Eu entendo que a imprensa tradicional está passando por uma crise muito grande e isso que o FELP fez é o papel tradicional da imprensa. Eu li um artigo que mostra, diante da desmobilização e até, vamos dizer, a falta de dinheiro das empresas de comunicação, falhas na sociedade estão acontecendo, como, por exemplo, a barragem de Sobradinho, de Brumadinho. A imprensa, se tivesse a fiscalização de antes, eu sou do tempo em que o jornal colocava um repórter e um fotógrafo num jatinho e rodava o país fazendo matéria. Hoje ninguém tem dinheiro. Uma campanha presidencial eram 3 ou 4 jatinhos acompanhando os candidatos pelo país. Hoje ninguém tem mais condições de fazer isso. Então não tem mais uma cobertura. O FELP fez uma cobertura que é da imprensa tradicional e vem com falhas. Qual é a primeira falha? É porque é ele, o nome dele. E isso é perigo para ele, porque parece uma coisa pessoal, uma briga pessoal. Uma publicação assim não é uma briga pessoal, é uma defesa da sociedade. E quando é imprensa tradicional, quem faz é o Globo, é o Estado de São Paulo, é a Folha, é a Jovem Pan, a TV Globo e assim por diante. É uma instituição e não é uma coisa pessoal. Essa é a minha primeira culpa, a minha primeira avaliação e uma meia-culpa de que a imprensa está sem possibilidade de fazer trabalhos extras, está cobrindo o dia a dia e mais ou menos, né? A segunda coisa é o seguinte: por ser FELP não uma instituição de jornalismo, fez uma coisa mais ou menos. Ele puxou um dos grandes problemas. E o problema maior, se fosse uma matéria jornalística, é tudo. É tudo. Não é só criança. Essa coisa chamada algoritmo, que parece um ser que veio de outro planeta e não é, é uma mão humana que está agindo, ela aciona todos os meios para dar o que eles chamam de força a força. Ou seja, o que está dando clique, aí enche de ofertas para você. É contra a criança, mas é contra gays, lésbicas, negros, gordos, gordas, feias, feios e assim por diante. É uma besta fera solta, fazendo um mal em todos os sentidos, reunindo quem tem tendência depressiva, recebe só coisa depressiva e sem absolutamente nenhuma responsabilidade. A regulamentação é a seguinte: responsabilizar essas plataformas como nós somos responsabilizados por esses produtos que estamos entregando aqui. Fala, Fábio Piperno, você concorda com o Zé? Muito, e muita coisa, porque, vejam, não dá, primeiro que não dá realmente para ter esse tratamento diferente, né? Os veículos de comunicação
terem uma legislação mais rígida e as plataformas nenhuma responsabilidade sobre aquilo que elas disseminam. Estou plenamente de acordo com isso, inclusive também com a questão que está no texto de alguma forma obrigar as plataformas sim a pagarem para as empresas de comunicação que produzem esses conteúdos e as plataformas usam e não dão retorno algum. Essa não é uma discussão inventada aqui no Brasil. Por sinal, o primeiro veículo grande que eu me lembro a ter ido à justiça, ter ido aos tribunais para pedir algum tipo de remuneração ou de indenização foi lá nos Estados Unidos o The New York Times, acho que contra o Google. Na Europa, esses processos eles também são já bastante numerosos. Esse é um debate que tem que ser feito, sim. Agora, eu também concordo com o Alan Gani no sentido de que o texto ele não pode querer incluir tudo, porque é óbvio que ele vai dar margem para que se resvale na questão de censura, porque, vejam, quando você pune conteúdos aí que exploram, enfim, pedofilia, essa coisa toda, também, enfim, disseminam, por exemplo, práticas terroristas, então é óbvio que a plataforma ela tem que ser responsabilizada, sim, ela não pode simplesmente lavar as mãos. Agora, como é que a plataforma vai poder decidir o que é, por exemplo, um conteúdo que vise a abolição do Estado Democrático de Direito? Então, o projeto ele não pode ter essa pretensão de querer legislar sobre todos os temas que hoje são debatidos na sociedade. Ou seja, o governo erra ao incluir isso, porque estaria dificultando ainda mais um debate que é importante, que é o debate que é relacionado à criança e à adolescente e à proteção dessas pessoas nas redes sociais. Isso, assim, circunscrever esse texto a esse tema que é tão importante. Criança, adolescente... E que já tem consenso, né? Que já tem consenso. Você pode eventualmente ampliar, por exemplo, para a questão do terrorismo, isso realmente é verdade. Mas não dá para querer, sabe, sugerir regras para todos os temas. Aí não, né? Vai lá, Bruno Musa, rapidamente. Dessa vez, concordo 100% com todo mundo. Apenas um ponto que você falou, que o governo erra. Eu não acho que seja errar, eu acho que é proposital tudo isso. Eu acho que é bem estratégico. E no meu dia a dia, no mercado financeiro, na parte de investimentos, a gente fica o tempo todo calculando o risco. Faz sentido a gente comprar uma alocação A versus a B? Depende do seu critério de risco. Por que eu estou falando isso? Porque hoje o crime no Brasil compensa. Ou seja, para aqueles que são imorais, antiéticos, ele sabe que a falta de punição, ela é, assim, muito, muito ampla no Brasil. O cara rouba um celular, em 2 horas depois ele está no mesmo local, roubando o mesmo celular. E por que eu estou falando isso? Porque o que todo mundo falou aqui, desses conceitos abstratos e muito amplos, eles dão margem para que esse governo, ou esses governos, qualquer um governo que esteja lá de turno, possa tomar essa lei em seu benefício. Lembre-se, quem apoia isso, no dia de amanhã, pode ser justamente vítima daquilo que está defendendo. Uma vez que um conceito muito amplo, deixado na mão de alguns burocratas de turno, quando centralizam o poder na mão deles, você vai confiar a sua vida no poder de decisão deles, basta olhar a história. Eu acho que não faz nenhum sentido e o risco é muito grande de censura prévia.